Ó luarinho, ó luar do firmamento, quem me dera estar agora onde está meu pensamento. Por isso, Dona Renata, entra dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Ó luarinho, ó luar do firmamento, quem me dera estar agora onde está meu pensamento. Por isso, Dona Renata, entra dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Diga seu verso. Ops. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. É um enorme prazer sentir que eu estou fazendo, de alguma forma, parte desse movimento, né? Semeando, pondo uma sementinha dentro de algo tão essencial que é essa relação criança e a natureza, né? Que eu acho que é urgente. E ser recebido pela Lucilene, né? Ser acolhida pela música, pelo canto, pelo Brasil, ser acolhida por esse espaço que a gente está aqui em cima desse morro maravilhoso, por tantas pessoas que estão tão próximas assim da gente. Eu acho que essa sensibilidade são essas as essências que, de alguma forma, o Território do Brincar também vem tentando dialogar, vem tentando conversar. Então, agradeço imensamente o convite para estar aqui, mesmo que eu estou meio nervosinha, faz parte. Mas a música da Lu já ajuda a gente a chegar chegando. Bom, o que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês vem a partir dessa experiência que eu estou tendo dentro do projeto Território do Brincar, que, na verdade, é mais do que um projeto, é uma experiência de vida, né? Difícil de separar vida e projeto. Mas eu acho que o Território do Brincar é esse espaço na qual a gente aprende fortemente o que estão nos dizendo as crianças. É a intenção fundamental, essa escuta essencial da criança. E, por onde eu ando, eu vejo muito como, de alguma forma, há um discurso bastante diferente entre o que dizem os adultos sobre o brincar e o que nos dizem as crianças sobre o brincar, né? Quanto mais eu ando, mais eu vejo mesmo essa relação de um adulto que deixa muito evidente de que o brincar, hoje em dia, ele está desaparecendo, ele não é mais igual àquele brincar que eu me reconhecia dentro, né, da brincadeira. E aí isso, de alguma forma, cria um vazio. Se a criança não está mais brincando hoje, parte-se de um pressuposto, de um imaginário, que há um vazio na infância. E esse vazio ele precisa ser preenchido por alguém. E quem vai preencher esse vazio? Claro que são os adultos. Mas como é que faz isso? Como é que se preenche isso? Então, trazendo de fora da infância algo para preenchê-la, que muitas vezes é o consumo, que muitas vezes é um excesso de serviços, né, na melhor das intenções. Mas o que a gente recebe da criança, diferente desse lugar vazio, é um preenchimento.
bastante rico, né, do como elas, quando nos mostram as suas brincadeiras ou nos dizem sobre elas, há sempre um lugar propositivo. Há um lugar onde as crianças estão deixando claro, que não precisa dizer, mas é pelos gestos, de que são elas as grandes mestras mesmo da brincadeira, e não há esse vazio, esse não, né, da infância. O que nos dizem as crianças está, para mim, muito representado nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, que é um peão que está rodando, e as crianças, de alguma forma, estão tentando deixar claro que elas estão acompanhando os movimentos da natureza quando brincam, né? É um diálogo bastante intrínseco com o que há desse movimento que vem da natureza. E um peão nem sempre fica girando tão belamente assim. Aqui, ele está, o que chamam as crianças, dormindo, né? Entra na harmonia do seu girar. E aí você nem escuta nada, né? Mas, às vezes, o peão bambeia. Se eu fosse que nem a Lu, eu cantaria que um bambeia, peão, não me arriscaria. Mas o peão também bambeia, ele cai, ele se levanta, mas ele gira, e gira dentro de um eixo próprio, né? Então, eu acredito muito que, de alguma forma, essa seja um gesto que as crianças estão mostrando para a gente. E aí, o Território do Brincar é esse projeto, então, que trabalha muito com esse olhar para o que dizem as crianças. Mas vou trazer... isso sou eu que tenho que mudar, né? Desculpa. Hoje vai estar... Pronto. Então, a gente trabalha muito com esse olhar, mas que olhar é esse? Não é um olhar fenomenológico para os gestos contidos no brincar livre das crianças. Tá? É um pouco tentar, porque tudo é uma tentativa, nada é uma resposta, não existe nada certo nessa forma de olhar a criança, né? Mas é uma tentativa de perceber por dentro do que é visível, aquilo que está dado ali, mas o que há por trás de tudo isso. E alcançar esses fenômenos, porque é esse o objetivo, é chegar em fenômenos, mas para alcançar esses fenômenos, a gente tenta ver, viver, registrar, rever, refletir e intuir, que, para mim, também é um processo muito claro que já fazem as crianças, né? Então, acho que isso é uma forma de também estar fazendo o mesmo processo que fazem as crianças ao brincar. E agora a gente vai discutir, né, esse seminário aqui traz esse tema, desemparedamento. Né? Quando eu fiquei pensando tanto sobre o que é possível trazer aqui. Bom, eu estou tendo essa experiência incrível de poder conhecer diferentes comunidades tradicionais pelo Brasil. Então, queria compartilhar hoje mais fortemente o que eu tenho aprendido com essas pessoas, né? E, essencialmente, claro, com as crianças destes lugares. Então, quando eu fiquei pensando no falar sobre, né, o emparedamento e o desemparedamento, e como eu falei para vocês que as crianças nos trazem, então, esse lugar tão propositivo, né, a opção foi falar por esta perspectiva propositiva, né? Então, eu queria falar sobre o emparedamento, que vem um lugar muito de que as paredes, né, as cercas, essas fortificações, elas marcam uma intenção da separação e, principalmente, uma intenção da promoção do que é do descontínuo. Deixar, né, de alguma forma, fragmentada.
Então, essa palavra, para mim, descontínuo, está muito ligada a essa palavra emparedamento. E quando a gente olha essa imagem, né, essa comunidade de Tatajuba, no interior do Ceará, ali a gente vê algo bastante contínuo, claro, né? Mas aqui há uma relação entre textura, curvas. Há um lugar onde a gente se aproxima das temperaturas, dessa intensidade da paisagem. Então, de alguma forma, eu venho pensando o quanto paisagens elas têm para nos dizer algo que ela é quase um estado de alma. Cada paisagem ela nos provoca, ela nos mobiliza para relações bastante anímicas de cada um de nós. E eu vejo o quanto ela não traz essa relação fragmentada, né? E na natureza, como a gente vê, não há, na relação com a natureza, não há uma intermediação. A intermediação é direta. Não há alguém que nos conduz, né? Há essa sincronicidade, né? Há esse corpo a corpo, há esse pertencimento ao meu ser natural. Então, essa relação absoluta e direta, aqui a gente percebe quando vai olhando para essas paisagens, né? Essa é uma paisagem do Pampa, no Rio Grande do Sul, e ali, né, esse lugar plano, é o lugar da imensidão, né? E eu gosto muito do Gaston Bachelard, quando o Bachelard ele diz que a imensidão ela é uma provocadora do íntimo. É no longe, no distante, na vastidão, que a gente se remete fortemente a um processo íntimo, né? Então, nesse lugar de paisagens como nos provocando, né, um estado de alma, eu acho que é disso que o Bachelard, né, um grande mestre, para falar disso. E Goethe ele fala muito sobre uma relação de organismos, né, que a paisagem, de alguma forma, está ligado a isso, e ele diz o seguinte: eu tenho certeza que estar diante de um organismo, quando um órgão tem importância para todos os outros, e todos os outros têm importância para esse. Então, em cada paisagem, em cada território, em cada lugar, todos os organismos eles estão interagindo, né? Há uma proatividade enorme em cada elemento, né? Então, a terra, o ar, a árvore, assim como, né, a gente pegaria outros espaços também né, mais uma sala de aula, por exemplo, né, onde a gente poderia dizer que a disposição das cadeiras, né, a forma da luz entrar ali dentro, entra ar ou não entra ar, todas essas relações elas criam essa proatividade no espaço. E se a imensidão ela convida para voltar esse íntimo, né, o contraponto disso seria os cantinhos, as gavetas, os esconderijos, né, que, de alguma forma, eles nos devolvem para a imensidão. A imensidão traz por íntimo, mas os pequenininhos, os cofres, os segredos, nos levam para a imensidão. E as crianças, elas sabem disso. Eu te garanto, você não acha, Lu? As crianças, definitivamente, elas têm esse diálogo, né, aberto com essa relação. E eu acho bem interessante essa frase de Julius Vannes, que está num livro do Bachelard, onde ele diz: o espaço sempre me faz silencioso. Se há algo que também eu desejo atualmente para as crianças, é o silêncio, né, o lugar do silêncio. Bom, próximo.
na floresta, né? Isso aqui é no Xingu. A floresta é o lugar do anteparo, diferente da imensidão, né? A floresta, dentro dela, ela é cheia de anteparos, mas ele é um anteparo quase translúcido, que você acha que vê, mas não vê, né? E esse mistério, né, que se causa dentro de espaços como esse, ele cria a sensação do subjetivo, né, ou né, mais ainda, do medo, do não saber o que está por trás, e a escuridão. A floresta traz muito a polaridade da luz, ao escuro, o claro, e como essa polaridade se dá. E dentro dela, então, vive os encantados, né? Todas essas entidades que vivem ali e que elas são a materialização desse estado de medo, de mistério, de tudo o que nos provoca, né? Então, curupiras, né, sacis, enfim, todos os encantados da floresta, eles são realmente essa materialização, né, desse estado de alma que a floresta nos traz. Então, quando eu vou falar do emparedamento, eu acho que tem um pouco esse lugar. Próximo, por favor, querida. E aí, eu acho que tem uma frase de Goethe que também mostra um pouco esse caminho de observação, que é partir da observação atenta do fenômeno, elaborar conceitualmente a imagem retirada de forma viva. Eu queria frisar essa questão, de forma viva, e permitir que a essência se manifeste, né? De alguma forma, eu vejo quanto há um dissecamento, né, de um lugar na ciência, de dissecar as coisas para poder entender. E aqui Goethe nos convida a entender a coisa sem dissecar, sem matar, e sim olhar pelo que há na transformação dela, na metamorfose dela, no que há de mais vivo nela. E, de novo, eu sinto, eu intuo que há, na infância, uma proximidade no seu brincar com isso que o Goethe está trazendo aqui para a gente. Há um lugar de uma investigação a partir do que há de mais vivo na natureza, né? Então, acho que esse é o elemento forte, né, que eu vejo nas crianças. Próximo, por favor. Bom, agora eu queria falar sobre o emparedamento. Falamos do emparedamento físico, espacial, paisagem. Mas agora eu queria falar sobre o emparedamento temporal, que eu acho que também é outra forma da qual há uma quebra no que é contínuo, né? Então, a gente fragmentar o tempo, a gente perde o ritmo do tempo, a fluidez dele. Essa árvore, ela é numa comunidade ribeirinha, na Amazônia, e nela a gente vê o tempo, de duas formas, né, que eu percebo nela. Uma é a ancestralidade, né? É o tempo de algo que está muito mais do que eu. E ela traz essa sacralidade do tempo quando eu olho para ela. E outra, não sei se dá para vocês verem, mas ela está marcada aí por uma linha um pouco mais escura para baixo, e dali, bem claro, assim, tem a parte mais clara. Essa é uma comunidade de várzea, que, na época do inverno, a água sobe, né? E aí ela vai até esse lugar. E o brincar nessa árvore, ele se transforma completamente. Porque quando você percebe que chão é uma coisa relativa, né? Uma criança nessa comunidade, não nessa comunidade, mas numa comunidade ribeirinha, uma vez me perguntou: como é o chão na sua cidade? Para uma paulistana,
Foi um pouco complicado essa conversa, eu confesso. Mas o chão que vem e vai, né? Ele desaparece e reaparece e passa longos períodos longe, né? Ele transforma, aqui os ciclos, né? Eles são nítidos, os ciclos dos tempos. Então, nos povos tradicionais, os ciclos eles são extremamente marcados. A Jay Griffith, que é uma autora que eu tenho gostado muito de ler, ela conta vários exemplos de comunidades tradicionais, mas não precisaria ler uma autora longe para a gente ver ciclos, né, de povos tradicionais. Mas teve um que me tocou bastante, de um povo que ele se modifica muito pelos cheiros do entorno. Então, quando os cheiros vão mudando, isso vai mostrando as transformações, né, do lugar. E aí a gente vai vendo, então, que cada mudança desses processos naturais, eles também estão muito ligados a uma percepção sensorial. Então, o tempo e a percepção sensorial, parece que nessas comunidades tradicionais existe uma sintonia entre eles, né? E próximo, por favor. Esse é o rio Xingu, que eu tive a honra de ir com a minha querida amiga Paula, Paula Mendonça, que está aqui, que trabalha no Criança e Natureza, que me apresentou a essa comunidade, né, os Ujás. E aí a gente fez um trabalho o ano passado com eles. E ali o tempo, mesmo que você seja completamente emparedado para tudo, se você vai nesse lugar, né, não há como não se conectar com o vivo do tempo deles. Mas eu queria... Pode passar uma zoom? Essa frase que o Iabá, que é uma liderança dessa comunidade, e que ele trouxe num filme que a gente fez, e ele diz assim: o rio também comunica com a gente. Aonde a gente nasceu, a gente circulou tudo, e hoje a gente está voltando a se encontrar com a ponta. Por isso que a gente fala que hoje estamos quase chegando no passado. É que ele fala assim no filme, tá? Então eu estou falando igual a ele. Está quase chegando no passado. Mas até chegar, fazer esse círculo, a gente tem que saber se emendar com o começo. Então, o Iabá, ele deixa claro o tempo, o ciclo do tempo. Ele contou que o rio ele tem a sua nascente, e aí ele nasce, ele deságua, e ele volta para a sua nascente, né? Então, é esse o lugar que o Iabá está contando para a gente, e que o tempo é esse ciclo, e que o passado, o futuro e o presente, eles são vivos em nós o tempo inteiro. Quando a gente tem essa concepção, que não é algo distante de nós, assim como não é a paisagem algo paisagístico, mas você é parte daquilo, né? Essa relação de continuidade, ela é muito presente, né? E ainda nessa comunidade, próximo, tem esse outro elemento fundamental, chamado lua. E a gente foi lá para conhecer especificamente o processo que eles fazem da relação de uns remédios, que eles chamam assim, o apá também. Como esses remédios é uma ligação plena entre os elementos de fora com os elementos de dentro. E o corpo é só esse canal, né, de comunicação,
Mas o que eles fazem? Na lua nova, que é a lua mole, e se é a lua mole, a gente também está no nosso estado mole. E se a gente está no nosso estado mole, a gente tem capacidade de reter mais facilmente coisas. A lua cheia, preenchida de luz, é a lua da qual há uma necessidade da celebração, de pôr para fora, de espantar os espíritos do mal. E aí, esse diálogo de qual é a melhor época de receber e de passar, né? Próximo, querida. Qualquer coisa, vocês perguntam para a Paula sobre tudo isso, tá bom? A Paula faz um estudo lindo sobre eles e vale, sem dúvida, uma conversa. Bom, e aqui, então, essa forma de se usufruir do que a aranha tem de possibilidade de riqueza de comunicação conosco. A aranha é essa tecelã, né? Então, né, nas propriedades do jeito aranha de ser, há essa propriedade do tecer. E a propriedade do tecer, ela precisa dialogar comigo, porque eu preciso tecer. Então, há essa conversa do espírito da aranha dialogar com o meu corpo, espírito, alma, né? Então, é você ser aranha, de alguma forma, aqui, né, com esse olhar. Próximo, querida, por favor. Aqui foi um dia que a gente estava fazendo flechas, né? E eu trouxe esse exemplo porque foi muito marcante para mim. E primeiro que foi muito engraçado que eles tinham que buscar esse tipo de bambu muito longe. Eles fizeram quase uma expedição para ir buscar esse bambu. E aí é que eu lembrei o que a Rita falou da lagarta, da criança que queria tirar a lagarta de um lugar e colocar no outro e dizer aqui ela está mais feliz. E eu fiz um comentário bastante diferente do contexto deles, e aí eles se estranham, e eu adoro fazer uns comentários assim bem, né, destoante, muitas vezes, porque daí volta uma resposta incrível para mim. E aí eu perguntei para uma pessoa, falei, poxa, mas vocês foram tão longe buscar isso, não tinha como trazer, plantar aqui, vocês usam tantas flechas, né, vocês fazem tanto isso. Aí esse senhor disse, não, elas gostam de morar lá. Aqui, elas não vão estar felizes. Exatamente, eu queria trazer isso até porque exatamente o exemplo lagarta que a Rita trouxe. Mas o que eu queria trazer aqui é o quanto tempo demora para deixar retinho aquele bambu. E há ali um cuidado, um zelo, uma permanência naquilo, né, que eu confesso que o meu corpo tinha ali um lugar ansioso, né? E então você vai entrando naquilo e você vai deixando com que aquilo vá fluindo, e de repente eu fui percebendo o quanto este tempo alongado de fazer o enretamento de uma flecha é você poder ser, de alguma forma, um pouco mais reto também. Né? Esse imbricamento contínuo dessas coisas. Né? Eu vou me enretando junto com o bambu nesse fazer. Né? E eu preciso, realmente, dessa continuidade toda para poder fazer a flecha com maior eficiência. Né? Bom, para quem quiser conhecer... Próximo, desculpa, Lu. Quem quiser conhecer melhor esse trabalho, tem esse filme chamado Apá. Ele está disponível no site do Videocamp, videocamp.com, que é uma plataforma incrível que o pessoal da Maria Farinha Filmes montou, com filmes que trazem bastante riqueza de transformação. Né? Então, a gente tem a honra de ter filmes também junto aí nessa turma. Próximo, Lu, por favor.
Bom, agora tudo isso, mas e a criança, né? Vamos falando de todos esses elementos, mas e o gesto e o brincar? A PEL, a Marília Amélia Pereira, que é uma educadora sem paralelos, né? Para quem conhece bem, sabe? Ela, no filme que a gente estava fazendo, ela conversando com a gente, ela falou algo que ela fala, né, de algo bastante contínuo. O quanto o brincar vem de brincos, de vínculos, de se vincular. O brincar, então, segundo a PEL, é o estágio máximo de vinculação com o outro e com o entorno. É da qual eu consigo me vincular essencialmente. Por isso que eu trouxe o APA para a gente, antes disso, porque esse vínculo de flechas, da aranha, é exatamente aqui, né, nesse olhar da PEL, de se relacionar com tudo que a criança está cercada. E tem uma frase linda num catálogo da Schumacher College que diz: buscando um jeito de ser no mundo, sendo o próprio mundo. Então, é esse um pouco um jeito de uma criança como essa, numa brincadeira da pipa, ela, de alguma forma, está deixando claro quanto ela está sendo a pipa. A pipa, de novo, eu vou repetir várias vezes, porque eu acho que é só isso. É um pouco deixar mais evidente esse estado de conexão máxima com esses elementos da natureza e brincar desse jeito. Então, vou acabar sendo bastante repetitiva nisso, mas é essa intenção, né, que a criança tem e que ela coloca nesse objeto pipa de ser um pouco esse objeto que conquista o ar, né, e que sobe, que dança, faz a dança aérea e que traz toda a possibilidade da leveza. Né? Próximo, por favor. Então, a pipa, ela é o símbolo dessa leveza, dessa coisa do subir na imensidão celeste. E claro que a gente vê que o maior espaço de contingente de uso de pipas são em espaços onde há um aglomerado, uma densidade, não só humana, mas energética. Né? Então, essa vontade de se expandir, ela cria uma força muito grande em crianças que estão vivendo nesse ambiente de bastante aglomerado, né? E voltando um pouco naquele pensamento de Goethe, de que todos os elementos são proativos, eu me pergunto o quanto a pipa aqui e o gesto do menino brincar, ele não ajuda nesse espaço. Não o espaço ajuda nele, a relação, mas como será que a gente pode olhar via a criança e pensar como o elemento pipa há uma proatividade para aquele lugar. Né? Estão lá na pipa. Né? A gente passa por vários lugares, eles estão lá. Mas qual é o ganho que aquele espaço, a interação, talvez melhor dizendo, que aquele espaço tem com a pipa? Né? Fica essa pergunta. Próximo, Lu. E aqui, dentro desse mesmo brinquedo, há uma verdadeira caça para aquele elemento, principalmente nas comunidades tradicionais, que é o elemento mais difícil de se obter. Né? Criança, quando está nessa busca, ele sempre diz: eu vou ali caçar um pauzinho, eu vou ali caçar uma latinha, eu vou ali caçar. É uma verdadeira caça. E a linha é uma caça, porque linha é um objeto que precisa ser comprado, basicamente assim. Né? Então, e a linha é esse elemento da conexão. Né? Quanto mais linha, mais alto vai meu voo, mais distante eu posso me conectar. Né? Próximo, Lu. E é muito interessante também a gente ver os estágios de cada brincadeira. Né? Até você viver o seu espírito
guerreiro do ar, né? Porque a pipa é uma guerra, né? É uma luta, é um combate. Né? Eu vou trazer a pipa do outro, eu vou combater ali. Mas até eu chegar nesse lugar, eu passo anos e anos e anos e anos brincando daquilo. Né? E eu começo nesse lugar que eu posso estar ali, subindo um papelzinho de bala, né? Mas a entrega, né? Ali a verdade ela está muito presente, né? Não há chegar ali o objetivo maior e é isso que é o melhor do brincar. Não há. Né? Porque o melhor do brincar é estar presente nele, é viver o presente daquilo. E para esse menino que empinou esse papelzinho de bala, né, foi extremamente presente para ele. Próximo, Lu. E o ar, ele é essa vastidão, né? O ar é a vastidão. Mas o ar, como é que eu posso sentir ele? Então, existem diferentes brinquedos. A gente podia ficar aqui vários, nossa, vários, falar sobre vários brinquedos. Mas aqui, esse a gente próximo, Lu, a gente e aí é de norte a sul. Os brinquedos não são regionais, os brinquedos são universais. Né? Porque no brinquedo a gente traz a intenção, né? Então que a intenção ela está para um lugar mais profundo que a própria cultura, né? Ela pode trazer. Vou ter que passar mais rápido. Próximo, Lu. Então, enfim, aqui né, numa creche. Próximo. E o ar também ele pode ser vivido pelo próprio corpo, né? Aqui esse giro, né? Esse giro aéreo de brincar próximo, que também materializado é o mesmo gesto, né? Girar no balanço e girar esse peão na sua mão, é sentir esse movimento, né? É você acompanhar as formas da natureza. Né, você viver essas formas pelo gesto, pela natureza. Próximo. E tem uma frase do William Blake que ele fala que se a porta da percepção está aberta, você consegue perceber como as coisas são infinitas. Né? Isso aqui é uma tradução minha, tá? Por favor, ninguém copia isso. Mas esse estado de percepção que a criança tem ao brincar, ela pode, sim, ela chega assim a um lugar do infinito, sem ser espacial, mas um infinito pessoal também. Né? Aqui acho que a gente vai vendo como toda essa entrega, né, acontece. E, de novo, a entrega ela é o gesto fluido, né? É o gesto que não está fragmentado, porque a entrega ela é total. A criança, na natureza, ela se entrega. Né? Absolutamente. Próximo, Lu. Diferente do que a gente ouviu hoje sobre o estresse tóxico, né? Quando a gente vê uma criança numa entrega, num tanque de areia, assim, né? Essa relação de candura, a gente percebe que também em volta dela tem um afeto, né? Não só vindo dela, mas vindo do entorno para ela e dela para o entorno também, né? Esse lugar que a gente ouviu hoje, né, José Martins, ele colocou muito nessa necessidade do afeto. O espaço é um afeto. Né? A criança, para estar assim, nessa entrega, ela precisa se sentir acolhida. Né? Então, próximo. E essa entrega acontece em todos os elementos, claro, né, da natureza, onde o corpo ele aprende com o corpo da natureza. Né? O fogo, o devaneio que o fogo pode trazer para cada uma dessas crianças. Né? Próximo. Ou o mesmo elemento... Oi, volta, Lu, desculpa. O mesmo elemento, além de um devaneio, né, nessa entrega desse olhar constante, ele pode também
ter inúmeras formas de se expressar, como a ousadia, né? O fogo é quase um ritual de passagem, né? Aquilo que transforma, que eu posso sair de um jeito, entrar de um jeito e sair de outro, né? Então, o fogo ele provoca esse lugar, né? Próximo, Lu. Como, por exemplo, esse brinquedo aqui que você... Oi, desculpa. Não, aquele. Esse brinquedo que ele tem uma pólvora na ponta desse aro da bicicleta. E aí a pólvora ali tem um preguinho que, quando você bate isso ali na mesa, faz uma explosão. Pá, né? Então, esse lugar bastante potente também, né, do fogo. Próximo, Lu. E esse lugar potente também do fogo, a gente vê em outros gestos do brincar, como esse daqui. Eu ia passar um filminho dele, mas eu vou pular isso para a gente conseguir chegar até o fim. Mas esse é o gesto potente. Mas ele é potente, ao mesmo tempo, também, como a gente pode ver, ele é esse lugar de uma luta contra a gravidade. Eu consegui subir. Que gesto que a gente faz de ir para cima? O que você pode pensar em você que você faça algo, pule para cima? Mas, quando eu penso nesse gesto, vem muito essa luta da gravidade que a natureza tem, por exemplo, quando uma seiva vem da raiz e sobe pelo caule até chegar nas folhas, ou o sangue, quando percorre o nosso corpo e sobe, de alguma forma, há um estado de levidade. Essa luta da gravidade é um estado da leveza. E aí, próximo, Lu, me vem esse gesto, que ele aqui ficou claro, quando eu vi essa imagem num cartaz lá em Novo Hamburgo, no congresso que teve lá, vi esse cartaz, tirei essa foto, porque esse gesto já me era como... E aqui, nesses dois gestos casados, a gente consegue ver como beleza, estética e potência máxima elas estão comungando, ou seja, uma superação, uma comunhão dessa superação do belo, estético e potente. E nessa brincadeira, há também além dessa luta toda, há uma outra luta, que é você entrar no ritmo dela. É uma brincadeira, enfim, eu teria passado o filme, mas depois vocês podem ver como as crianças vão buscando um ritmo. E você entrar no ritmo do jogo é uma luta também para o corpo, é você viver o ritmo. E você vai pulsando, e aí, na hora que você alcança esse ritmo, e você chega na beleza, você junta beleza e ritmo, não tem para ninguém, o jogo está ganho, sabe? É esse o objetivo de passar anos pulando elástico. De alguma forma, é também isso. Próximo, querida. Então, aqui... Você vê, nesse pulo, uma semelhança bastante com a gazela, e tem muitos poetas árabes, inclusive, que fazem poemas sobre a gazela, e aí, nesses poemas, falam muito sobre graça e beleza no salto, essa delicadeza de movimento. Então, a gente, fazendo essas correlações com a brincadeira, a gente vai vendo como as crianças também estão reproduzindo esses gestos todos da natureza. Próximo, Lu. Ou como esse outro gesto. Voltando aí. Esse outro gesto, que, além de tudo isso, essa leveza me faz voar, me permite essa possibilidade do voo. Próximo. E esse foi um texto que eu escrevi com duas queridas colegas, a Sandra Eckschmidt e a Soraya Saura, e deixando um pouco o nosso olhar sobre o brincar coloca em experiência vivida aspectos míticos, metafóricos, subjetivos e inconscientes, corporificando o que está armazenado na memória coletiva humana. Essa experiência vivida,
né? Tudo o que é vivido, ele se mantém, ele fica nessa nossa memória. Mas essa memória é uma memória celular, não é uma memória cognitiva, é uma memória interna. Por isso, a gente se conecta com uma memória que não é só minha quando eu tenho 4, 5 anos, é uma memória da saga humana. Né? Ela vem sendo passada. Brincar dessas coisas, estar vivendo tudo isso, é uma conversa com algo que eu estou só rememorando, né, esse lugar. Próximo, Lu. E aqui, nessa frase do Gilbert Durand, né, ele coloca, essa, para mim, também, outro emparedamento é o corpo. Né? É você fragmentar o seu corpo. É você dissociar e tirar a totalidade, a continuidade do corpo. Né? Então, o Gilbert Durand, ele diz que o corpo inteiro colabora na constituição da imagem. E há uma estreita concomitância entre os gestos do corpo, os centros nervosos e as representações simbólicas. Nada do que todo mundo disse aqui hoje já, né, estão vivendo isso. Mas, nisso aqui, eu queria trazer um exemplo que aconteceu com a gente, de novo com a Paula, mas numa outra comunidade indígena, agora nos Panará, e a gente conversando muito sobre a escola deles, aí surgiu a proposta da gente fazer uma oficina de jogos de tabuleiro. E aconteceu algo bastante rico nessa oficina, que eu estava explicando para eles um jogo de tabuleiro, fiz um desenho do jogo, não tinha tabuleiro nenhum, não tinha nada, era só a gente. Mas eu fiz o desenho e expliquei o jogo para eles. E aí eu falei, bom, bora jogar, né? Vamos fazer o jogo. E aí, enquanto eu falei isso, eu virei para conversar um pouco com uma pessoa. Quando eu virei de costas, eu vi que eles tinham desenhado aquele jogo que eles não conheciam no chão, assim, do tamanho aqui desse espaço inteiro. E eles já estavam postados assim nos lugares aonde as peças seriam começar o jogo, né? E eu falei, meu Deus, né? Não tem como dissociar, né, o que é o corpo, o ser o jogo. O corpo era a peça. E aí é outro jogo, né? Porque aí vive o jogo sendo você a peça. Eu convido vocês para fazer isso. É incrível. Próximo, Lu. E aí isso acontece quando as crianças estão brincando ou quando elas estão fazendo coisas com as mãos, na manualidade do fazer o brincar. Acho que o Vicente, que está aqui, também sabe belamente, né, sobre isso. E a criança, quando ela está nesse lugar, a entrega do corpo, não há fragmentação. A criança não se senta em cadeira e mesa, por exemplo, para construir os seus brinquedos de uma forma espontânea. O chão é esse lugar. A cadeira e a mesa separa, fragmenta, né? E aqui a gente vê o pé sendo usado, a língua sendo usada. Eu já fiz um estudo de línguas, né? É incrível como há essa relação de entrega, né? Próximo, Lu. E aí, de novo, né, você vê, olha, ele faz essa concha em cima, dizendo assim, aqui é o meu mundo, aqui é meu espaço de criação, aqui é onde eu crio. Né? As crianças fazem esse gesto de concha. Eu acho genial esse lugar. E, próximo, o uso dos dedos, dos pés, né, tudo manuseando o elemento a ser conversado, né? Então, o plástico, a borracha, a madeira, a linha, o pé interage com o elemento, não só a mão, né? Próximo, Lu. E aí, de novo, aqui há uma busca, uma necessidade de uma conversa com os diferentes materiais. O pesquisador Gandhi Piorsky faz uma pesquisa incrível sobre, né, o brincar, os elementos, a sensorialidade de tudo isso. Convido a todos a conhecer o trabalho dele. Tem um livro chamado Brinquedos do Chão, para quem não conhece. É uma grande referência para nós. E ele fala muito desses materiais. Então, ele diz o quanto cada material instrui a criança diferentemente. A borracha é uma instrução completamente diferente da madeira, né,
da lata, do isopor, né? E aqui, na verdade, dar forma é, como diz a Sirlene Gianotti, uma ceramista, dar forma é formar-se. O processo do dar forma é como eu vou me formando, né? E, então, essa interação precisa ser real, o elemento precisa ser real. Nesse sentido, o plástico, né, ele não traz essa instrução, ele ensurdece, de alguma forma, esse processo, né? Próximo, por favor. E aí, de novo, voltando lá na etapa de que você precisa passar anos fazendo a mesma coisa, às vezes a experiência, né, de bater prego com martelo, ela começa nesse jeito absolutamente de escuta, né, de tuf, tuf, o que aquilo me instrui. Essa criança que eu conheço bastante, que mora lá em casa comigo, ele tinha 2 anos, e ele pedia o tempo todo, mamãe, quero mais preguinho, mamãe, quero mais preguinho. Era quilos e quilos de pregos, pode passar. E ele fazia isso. Em tudo que tinha de coisas, era, né, a busca de deixar retinho. Ficou retinho, mamãe, ficou retinho, desceu retinho. Né? Então, aí é esse estágio, né, dos elementos todos sendo vividos das mais diferentes formas. Próximo. Ou, né, nesse lugar aqui, né, dessa manualidade desses elementos da natureza, e que a criança sabe que, para a produção do seu alimento, a matéria é viva. O plástico não alimenta. Né? Brincar de bolinho de casinha sem o que há de mais vivo, a terra e tudo, ela não recebe essa instrução. De novo, citando a Jay Griffith, ela conta muito de que, hoje em dia, as crianças atuais elas sofrem do mais novo abandono, que é o abandono da terra-mãe. Né? Então, de alguma forma, esse diálogo que a criança está fazendo entre a terra, o belo, porque aqui as crianças falam constantemente assim, não terminei, não ficou bonito. Né? Só termina quando fica bonito. O alimento você ingere a beleza. Então, e eu sempre digo que a gente precisa plantar mais flores no mundo para ser brincado pelas crianças. Deixem elas pegar flores e brincar, porque a flor essa beleza materializada que você consegue pegar. Porque o que tem tão belo no mundo? Mas o que você pega? Né? Então, a flor é esse lugar. E próximo, Lu. E aí, claro, né, toda essa produção ela vai gerando, né, diferentes formas, e que elas representam o meu contexto cultural. Mas o que mora por trás dessas formas é a intenção. Então, muitas vezes, esses meninos que fazem esses barquinhos, que pode ser uma folha de palmeira, né, e que ela navega, é o carrapicho, isso no Ceará, e ela navega, da mesma forma que esse catamarã aqui do Maranhão, né, eles conversam entre água e ar, né, com a mesma propriedade, e cada qual consegue chegar nele pelo seu próprio elemento, pela sua própria manualidade. Mas esse diálogo está acontecendo, ou seja, a intenção está acontecendo. Né? E a intenção do brinquedo, que é o brinquedo que me leva junto. E o barquinho, a produção do barquinho é o único brinquedo que você põe e ele vai sozinho. Né? Quando os outros brinquedos construídos que te levam, principalmente o carrinho, você vai puxando, empurrando, mas você vai junto no ir. O barquinho você põe e deixa ele seguir. Né? E você fica lá, claro, né? Atrás, porque às vezes ele vai lá ao alto mar. Mas esse deixar ir né, por algo que você manualmente conduziu, materializou, né, de novo, é uma instrução extremamente rica, né, para essas crianças. E daí,
agora eu não quero deixar de mostrar esse filminho, porque toda essa manualidade dos elementos dita, ela é uma coisa, mas vista pelas próprias crianças fazendo é outra. Então, queria pedir um pouquinho mais de minutos de paciência. São 2 minutinhos aqui desse filminho da confecção de carrinhos que a gente fez. Fazer um trator tem diferença alguma? Olha, tá bom. Ó, tio, você viu outra talinha dessa? Ai, ai. Vamos fazer rápido já. Área fresca. Chega uma hora errada. Certo? Essas imagens foram feitas pelo meu companheiro de vida e de alma, o David Hicks, meu marido. E a câmera do David, ela permite que a gente vá junto, né? Por isso dá tão certo. A gente vira um carrinho junto com eles, né? Então, ele conversa muito com esse brincar. Sou suspeita. Próximo. Bom, o último tema, assim, só para a gente ir encerrando, que eu sei que a gente já está superando o tempo, é o aprendizado de gesto para gesto, né? Como as crianças elas interagem com o aprendizado, como elas aprendem seu gesto para que ele fique contínuo. E ele é aprendido justamente de uma forma bastante silenciosa, né, nessas comunidades, enfim, e no brincar espontâneo da criança. Ninguém explica nada, mas ela precisa estar perto de alguém que saiba fazer. E aí ela confia que consegue. Quando ela vai aí observando, ficando perto, ela confia no gesto, né? Então, aqui próximo, Lu, você vai ver, né, essa cena muito recorrente, né, em comunidades tradicionais, onde todos participam, né, de todo o processo, desde os pequenos até, né, um processo bastante intergeracional. Próximo, Lu. E para falar disso, nada melhor do que um mestre, Tião Carvalho, que o Tião Carvalho ele é mestre do Bumba Meu Boi,
E quando quando a Soraya fez uma tese sobre ele, ela fez uma entrevista com ele, perguntou: Tião, como você ensina, né, as pessoas? E aí ele falou assim: não, eu não ensino, eu faço junto. Não tem necessariamente ensinar. Você aprende muito mais vendo, estando junto, tocando junto, dançando, vivendo, estando junto. Né? Então, de novo, né, é o contínuo. Né? Não há uma necessidade, né, de você dizer, mas é você estar, é viver. Né? Então, nessas comunidades tradicionais e nas festas populares, que são vindas de um estado agrário, né? Essas festas nascem dessa conversa plena com a natureza. Né? Então, nessas festas, é absolutamente rico esse processo da continuidade. Né? Próximo, Lu. Então, você vê aqui o grupo, o coletivo se aquecendo no mesmo fogo. Para mim, é bem simbólica essa foto. O que é você estar num coletivo, onde você é incluído, né, e você vive um estado de ser você mesma, mas num corpo coletivo, seu corpo singular dentro de algo que é um corpo. E aí o Marcos Ferreira, um outro grande mestre para mim, fala lindamente, é essa vivência de algo maior que é o meu corpo, que é o corpo do coletivo. E aí há um convite, né, para quem, de certa forma, está um pouco mais emparedado, é uma busca desse lugar. Né? Qual é o coletivo que me contém? Né? E aí, para terminar, eu acho que encerro com essa imagem, né, de como as crianças, de alguma forma, estão olhando esse horizonte, né, vivendo bastante o olhar longe, mas eles têm essa proximidade de quando o céu e terra estavam um pouco mais ligados e a gente vivia muito presente esse contínuo. E próximo. E aí o Mário Quintana trazer um pouco os poetas para alimentar a gente. Quando a gente era desse tamanhozinho aí, assim, Deus estava logo ali, por detrás das estrelas, todas elas muito perto também. Depois nos aconteceu, com a sapiência adulta, essa infinita distância. Mas, na verdade, as crianças estavam mais próximas da verdade, pois Deus não será à procura de Deus. É isso, gente. Obrigada.